Seja muito bem-vindo à aula de número 5 do nosso curso de Flashcards Anki. E para sua alegria, nós finalmente chegamos ao módulo intermediário do curso. Então você já aprendeu tudo que era de basicão, você já sabe usar a ferramenta. Mas agora a gente vai otimizar um pouquinho o nosso estudo, aprender umas ferramentas dentro do Anki que vão tornar esse estudo mais eficiente, mais prático, mais divertido, querendo ou não. Então hoje a gente vai falar sobre Image Occlusion and Haste. O nome é um pouquinho complexo, mas eu vou já explicar o que é. Na verdade, essa é para ser uma aula de tipos intermediários de flashcard. Como eu já dei uma boa explicada sobre o que são flashcards, os tipos e tudo mais, a gente vai simplesmente focar nesse tipo específico que é o Image Occlusion and Haste. Mas, para lembrar você, existem diversos tipos de flashcards e, além dos tipos de flashcards que já vem no Anki, você também pode ganhar tipos de flashcards quando você instala o deck de outras pessoas. Também pode criar os seus próprios tipos de flashcards. Por exemplo, Close é um tipo de flashcard que já vem no próprio software. Opa, desculpa, achei que eu estava mostrando a imagem. Então, a gente está aqui no Anki, né? O que foi que eu fiz até agora? E a interface inicial, eu cliquei no nosso deck de exemplo, botei adicionar e estava navegando nos tipos de flashcard. Então, Close é um tipo que já vem, a gente já estudou sobre ele. Basic também é um tipo que já vem, a gente já estudou sobre ele. Esse 10 Questions eu baixei. O que é que esse 10 Questions faz? Você pode botar uma resposta só e botar várias perguntas que tenham a mesma resposta, e aí você cria vários flashcards ao mesmo tempo. Esses tipos aqui, por exemplo, Close Lightyear, é uma modificação do Close que eu baixei junto com um deck chamado Lightyear. Quando você baixa um, vem o outro. Então, basicamente é isso. Hoje a gente vai falar sobre o Image Occlusion and Haste. Como é que você consegue obter esse Image Occlusion and Haste? Você não obtém ele por um deck que você baixa, você obtém ele por um add-on. O que é add-on? É uma extensão à ferramenta. E aí a gente vai ter uma aula mais na frente sobre extensões, sobre add-ons, e eu vou te explicar como é que você instala o Image Occlusion and Haste. Por enquanto, eu vou te explicar só como é que você usa. O que acontece? Ele é um tipo bem mais complexo de flashcard. Você pode observar que ele vem vários campos para você preencher aqui. Você não vai precisar preencher tudo. Mas ele funciona basicamente para que você possa pegar uma imagem que contenha textos ou não, mas você decorar partes de imagem. Para mim, esse tipo de flashcard é essencial para estudar anatomia. Eu até tinha dado um exemplo com um print de um livro de anatomia, mas por causa de direitos autorais, vou preferir não fazer isso aqui. Então eu vou pegar aqui um desenho bem ilustrativo para mostrar para vocês, que foi o meu próprio desenho de anatomia, só para brincar um pouco. E aí você vai entender, calma aí. Você vai entender como é que funciona. Então a imagem que eu peguei é essa daqui, ó. E essa daqui, que é um desenhozinho de um homem de palitinho, e aí eu coloquei algumas partes do corpo. Fiz uma brincadeira, né? Porque o homem tá muito simples e eu botei uma descrição mais complexa. Então eu botei aqui apêndice vermiforme, rádio, que é o nome do osso do braço, do antebraço, na verdade, né? Falange distal do terceiro metatarsal, que é uma parte de um dedo do pé, osso temporal, dente 32. Então, isso é só para ilustrar como é que seria a gente estudando anatomia. No estudo da anatomia teria uma imagem anatômica de verdade, né? Um desenho muito feito, ou até uma fotografia, e vários tracinhos com os nomes das estruturas que a gente teria que decorar. E aí como é que a gente usa essa ferramenta para decorar esse tipo de imagem, ou para decorar algum outro tipo de imagem na sua área, né? Eu usei a anatomia porque é a minha área. A gente clica aqui em imagem, ó, você pode ver que é a segunda. Aqui esse header é basicamente o título, você pode botar o que você quiser. Então eu vou botar tipo homenzinho. E aqui em imagem você pode colar a imagem. Você não precisa nem usar o clipezinho aqui não. Basta você apertar, você copiar a imagem e colar aqui com Ctrl V mesmo. Então eu já tinha copiado e aí eu colei. E agora que a gente vai finalmente usar a ferramenta de fato. Então você vai aqui, ó, nesse ícone no canto superior direito, esse ícone que é tipo um quadrozinho que eu tinha mencionado lá na aula de número 2,
que a gente tinha mencionado, que a gente ia falar sobre ele. Então, chegou a hora, a gente vai falar sobre ele agora. Ou você clica nesse ícone, ou você aperta o atalho, que é Ctrl Shift O. Então, eu vou apertar aqui Ctrl Shift O, e aí ele abre uma nova janela. A janela é mais ou menos assim, você pode abrir tudo em tela cheia, eu só estou abrindo reduzido por causa da gravação, certo? Vou esperar ele carregar aqui. A janela é como se fosse uma telazinha de Paint, né? Uma telazinha de desenhar. Só que normalmente a imagem vai ficar bem distante assim. Então, para você aproximar a imagem, ou você aperta aqui Fit, tá vendo? Ou aperta a letra F, que é o atalho. Então, eu vou apertar aqui Fit, e aí ele aproxima a imagem. Beleza. Então, qual é o nosso objetivo aqui? Nosso objetivo aqui é estudar essa imagem, decorar o nome das estruturas que estão escritos. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai clicar na ferramenta aqui do quadradinho e vai cobrir todos os nomes, certo? Cobrir todos os nomes. Pronto. Depois que você cobriu todos os nomes, aí você tem a opção de criar flashcards aqui embaixo. Ó. Hide all, guess one. O que é que ele vai dizer? Você vai nos flashcards cobrir todos os nomes e pedir para você acertar um. E hide one, guess one, ele só vai cobrir o nome que você quer acertar. Não vai cobrir os outros nomes. Eu costumo usar o hide all, guess one, por quê? Porque isso me deixa um pouco mais difícil e aí eu tenho que realmente aprender mais. Eu vou dar o exemplo, mas depois eu volto e crio um do tipo hide one, guess one, para vocês verem. Então vamos começar com essa opção aqui da esquerda, ó. Você vê, ó, 5 flashcards foram adicionados de uma vez só, então é muito prático. Ele criou um flashcard perguntando cada quadradinho desse vermelho. Então vamos lá. Vou fechar aqui só para dar o exemplo como é que fica o estudo. Você nem precisa se preocupar em preencher todas essas outras informações, não. Tá vendo? Ó, já apareceram 5 flashcards novos aqui no nosso deck de exemplo. E aí vamos estudar agora. Pronto. Primeiro flashcard perguntando o que está escrito atrás desse quadrado verde. Então aqui era apêndice vermiforme. Aí eu aperto barra de espaço. Acertei. Barra de espaço de novo. Para apertar o good. Aqui. Falange distal do terceiro metatarsal. Mesma coisa. E assim sucessivamente. Dente 32. Sucessivamente. O que eu vou fazer agora? Eu vou apagar esse. E você já compreendeu como é que esse funciona. Ele esconde todos os nomes e vai liberando de um a um para você responder. Vou apagar esse e vou mostrar. Para apagar eu venho aqui no Browse. Depois a gente vai ter uma aula só sobre Browse. Mas eu vou apagar esse daqui. E vou mostrar como é que seria se eu adicionasse o mesmo flashcard clicando no Hide One, Guess One. Então, homenzinho. Na imagem a gente aperta o Ctrl V, porque a imagem já está copiada. Caso não esteja, só vim aqui no Paint de novo. Para ter um print, depois eu vou explicar para vocês qual é essa ferramenta que eu uso. Ctrl C, já copiei a imagem, só colar aqui. Ctrl V. Pronto. Aí, o que a gente vai fazer agora? Apertar aqui, ó. No Add Image Occlusion. Ou então só apertar Ctrl Shift O. E aí eu cliquei aqui, volto para aquela página inicial. Dessa vez já está no Fit. E aí a gente pode cobrir tudo para experimentar como é que funciona a opção do Hide One, Guess One. Então, na vez passada a gente tinha clicado aqui, ó, em Hide All, Guess One. E agora a gente vai clicar aqui em Hide One, Guess One, para ver a diferença. Então, 5 flashcards foram adicionados. E aí você pode fechar. E aí você vai estudar agora. Tá vendo? Ele só tem o verdinho, não tem os vermelhinhos. Então ele só pergunta o que... Ele só cobre o que ele está perguntando. Os outros ele deixa exposto. Então, por exemplo, você quer decorar um mapa mental com uma série de informações, sei lá, de uma história. Talvez seja melhor você usar essa opção, onde você vai ter a referência do que veio antes e do que veio depois. Só está cobrindo o que você quer saber. Então, com essas duas... Com as informações que eu já passei até aqui, dá para você usar tranquilamente o Image Occlusion Enhanced. Só que tem um problema. Às vezes, uma imagem de anatomia, por exemplo, pode vir com dezenas de nomes desses. Então, se você for cobrir de um por um e for fazer os flashcards,
pode sair 20 flashcards de uma mesma imagem. Isso aí não vai ser produtivo, porque você vai ter flashcards demais para estudar. Imagina que você vai estudar sobre um assunto, aí ver 5 imagens, cada uma com 20 nomes para decorar, e aí você vai precisar de 100 imagens, de 100 flashcards só para um assunto. Fica muito flashcard, e aí fica difícil de estudar. Então eu vou te mostrar como é que você pode agrupar os nomes para perguntar por grupos, e não simplesmente por cada nome individualmente. Então eu vou dar um exemplo aqui. Não vou apagar aquele, vou deixar misturado por enquanto. Então vamos lá. Homenzinho 2. E aí colamos a mesma imagem. Por algum motivo ele está esquecendo aqui a imagem. Eu vou bater o print. Bom. Bater o print aqui de novo. C para copiar a imagem. E aí Ctrl V para colar. Apertamos aqui no Ctrl V de novo. E aí ele volta para cá. Então se eu quiser agrupar, o que eu posso fazer? Só você cobrir todos, certo? Cobre todos. E aí, por exemplo, se dessa imagem aqui, ao invés de criar 5 flashcards diferentes, eu só quero criar 2. Um perguntando esses 2 da direita e um perguntando esses 3 da direita. Como é que eu faço? Eu vou aqui na setinha, ó, tiro do quadrado e vou na setinha. E aí, clico num, seguro o Shift. E aí, quando eu clicar em outro, ele vai selecionar os 2. E aí, para agrupar, eu aperto a letra G. E agora eles são um grupo. Faço a mesma coisa do outro lado. Eu clico em um, seguro o Shift. Clico no outro, continuo segurando o Shift. Clico no terceiro, continuo segurando o Shift. E agora aperto a letra G. E eles são um grupo. E aí acontece a mesma coisa. Você pode criar um do tipo Hide All Guess One. Só que ao invés de cada um individualmente vai ser os grupos. Ou Hide One Guess One. Ao invés de cada um individualmente, vai ser novamente os grupos. Então a gente vai usar esse Hide All Guess One. E aí eu vou mostrar como é que fica. Ó. Pode prestar atenção que foram 2 flashcards adicionados e não 5. E aí basta você fechar aqui, pode botar para cancelar esse. E aí ó, tem 7 novos. Aqueles 5 que a gente tinha criado da outra vez e os 2 que a gente criou agora. Então esse ainda é do outro modelo, ó, perguntando de 1 em 1. Aqui já é do modelo novo, perguntando de 2 ou 3 por vez, entendeu? Dente 32 apêndice vermiforme. Ele é do modelo anterior. Modelo anterior, e aqui do modelo novo. Então fica muito mais prático quando você pode selecionar, principalmente quando você tem muitos nomes. Uma outra dica é que quando você tiver uma imagem de anatomia, por exemplo, que é muito importante, aí você tenta fazer grupos menores, né, ou até nomes individuais, para que você possa estudar aquela mesma imagem várias vezes e aprender bem. Se ela não for tão relevante assim, ou se ela for mais simples de entender, aí você cria grupos maiores mesmo, e aí você não vai perder, entre aspas, você não vai investir tanto tempo estudando um flashcard que você não considere que tem tanta importância. Como a gente já está rumando aqui para o final da aula, mas ainda tem um tempinho, eu vou te mostrar como é que você adiciona a extensão, como é que você ganha essa ferramenta de usar o Image Occlusion Enhanced, certo? Você vai aqui, ó, Index novamente, na sua interface inicial. Você vai em Ferramentas, e aí você procura por Add-ons, ou extensões. E o atalho para isso é Ctrl+Shift+A. Você clica. Aqui ele vai me dar as ferramentas que eu já tenho, ó. Vai abrir essa janelinha e vai me dar as ferramentas que eu já tenho. Só que você, quando começar a usar, não vai ter nenhum, né? Não vai ter nenhum add-on. E aqui o que interessa pra gente é o Image Occlusion Enhanced. No meu caso é essa versão aqui, Alpha pro Anki 2.1, que é a versão mais moderna do Anki, que é o 2.1. Você não vai ter. Então você vai clicar aqui ó, em Get Add-ons. E aí ele vai pedir para você colocar um código, certo? Só que você não tem o código desse add-on ainda. Então você vai aqui opa, desculpa. Não, ela está cortada. Ele vai pedir para você colocar um código. Se você não tiver o código ainda, você vai em Browse Add-ons. E aí ele vai carregar e vai abrir uma janela do navegador. Eu vou mostrar para vocês. Pronto, olhando aqui para o navegador, tem uma página no site do AnkiWeb com basicamente todos os add-ons possíveis
que eles estão nesse banco de dados. Então você pode pesquisar o que lhe interessa. Até se você tiver assim curioso mesmo, você pode ir de um por um, olhando as definições e entendendo o que cada um faz. Aí o que você vai fazer aqui? Você vai pesquisar por... Eu acho que nem dá para pesquisar texto, mas você pode talvez apertando Ctrl F dê certo. Por Image Occlusion and Haste. Tá vendo? O mesmo que eu tenho, ó. Foi o que eu fiz aqui. Ao invés de descer a lista, porque eu poderia fazer isso, descer a lista procurando nome por nome, eu apertei Ctrl F, e aí abre a aba de pesquisa e escrevi Image Occlusion com 2 Cs and Haste. E aí ele já aparece aqui pra mim, ó. E aí eu vou clicar. Quando eu abro uma página de um add-on aqui no site do Anki Web, ele vai me dar exemplos, por exemplo, aqui, ó. Lembra que eu já mostrei isso pra ti? Aqui é inclusive uma imagem de anatomia. Então vai dizer para que serve, ó. O Image Occlusion permite que você crie flashcards que ocultam parte de uma imagem para testar o seu conhecimento nessa informação ocultada. Então tá aqui, aí ele vai trazer um bocado de informações, tipo, sobre a versão, sobre as limitações e tudo mais. Você não precisa se portar com tudo isso. E aí você desce, 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 até que vem aqui, download. Download. Só que ao invés de baixar um arquivo como você baixaria na questão dos decks compartilhados, aqui você vai copiar esse número. Vai selecionar e apertar Ctrl C, copiou. E aí você volta lá para o Anki. Volta lá para o Anki. Vamos ela. Você volta para o Anki. E aí naquela barrazinha onde tem para botar o código, você bota o código e aperta OK, certo? Para mim provavelmente não vai dar, porque ele vai dizer que eu já tenho esse add-on. Vamos só esperar aí. Tá baixando, tá baixando. Aí ele aparece isso aqui, ó. Unable to update or delete add-on, blá blá blá, blá blá blá. Vamos testar com um que eu não tenha, porque esse aqui eu já tenho. Só para te dar o exemplo, como é que você instala um add-on. Então, browse add-ons. Vou pegar um add-on aleatório aqui, só para dar o exemplo. Então, modo noturno. Modo noturno eu não aconselho muito você usar, porque apesar de eu gostar muito de aplicativos no modo noturno, eu não lembro qual foi exatamente o defeito, mas ele atrapalhava alguma outra coisa, alguma função importante. E aí eu acabei deixando de usar. Talvez numa versão mais moderna ele já não atrapalhe mais. Inclusive tem 33 olhares negativos aqui, talvez seja por causa desse mesmo problema que eu tive. Por via das dúvidas, eu aconselho não usar o modo noturno, mas talvez ele já tenha corrigido. Então eu venho aqui, copio o número de download, volto lá no Anki, né? Vamos voltar lá no Anki. Ah, perdão, eu acho que a janela ficou cortada, mas eu vou explicar para vocês rapidinho. Então eu vou no browser, e era aqui que eu estava fazendo. Eu fui naquela página, ó. Fui naquela página, ankiweb.net/shared/2.1, e aí eu procurei aqui Night Mode. E aí eu expliquei por que eu não usava esse flashcard. Você ouviu isso aí, eu não preciso explicar de novo. Desci até embaixo e copiei esse número aqui, ó. Pra você. Agora a gente volta lá pro Anki, pra janela do Anki, e clica aqui, ó. E aperta OK. Aí a gente espera o processamento e ele vai baixar. Pronto. Já não deu aquele erro, ó. Downloaded Night Mode. Aí você clica aqui. E para ver se está ligado ou ligado, você pode apertar Toggle Enabled. Ou Toggle. E aí ele fica desligado, ó. Tá cinzazinho. Aí se eu quiser ligar de novo, eu clico no mesmo botão e aí ele tá ligado. E aí cada tipo de extensão, ele vai dizer como você usa ela, lá naquelas informações. Então o Night Mode tem algum atalho aí, eu não lembro se é Ctrl L, Ctrl N, que acaba permitindo que ele fique com a tela escura, né? Mas a gente não vai usar porque eu já disse que dá problema. Outra coisa importante, ele diz aqui, ó. Alterações só vão ter efeito quando o Anki for reiniciado. Então se você baixou o Image Occlusion and Haste agora, você tem que reiniciar o Anki, fechar e abrir de novo para poder usar. Com isso, a gente finaliza a nossa aula. Era mais sobre o Image Occlusion and Haste, mas como a gente conseguiu terminar rápido e ficou sobrando um tempinho, eu resolvi logo dar uma pincelada sobre as extensões. Então, espero muito que você tenha gostado, que você possa aproveitar. E agora chegou a hora de dar o gás, porque nesse módulo intermediário as coisas começam a ficar um pouco mais complexas, mas se você entender direitinho, você vai poder otimizar bastante o seu estudo.
Lembrando que se você ainda não me segue no Instagram, é @ruperherculano.med. Segue lá para poder acompanhar todas as dicas que eu tenho para dar. Por hoje é só. Tchau!